Minha sogra estava sentada na minha sala revirada, chorando e pedindo pela polícia, quando meu marido finalmente olhou pra ela e disse: Mãe, par. Àquela altura, as câmeras já tinham registrado os 4 dentro da minha casa. Ela, a irmã dele, o advogado dela, e Ryan, segurando a chave que jurava não ter dado a elas. Durante 3 anos, eu fui o problema na família de Ryan. Reservada demais, desconfiada demais, pouco disposta a respeitar a mãe deles. Helen mexia no meu telefone, aparecia no meu trabalho, questionava nossos registros bancários e tratava cada limite com prova de que eu escondia alguma coisa. Ryan sempre me pedia pra manter a paz. O que aquilo realmente significava era simples. Esperavam que eu absorvesse o dano para que ele nunca precisasse escolher um lado. Então voltei de um retiro de trabalho e encontrei os móveis virados, as gavetas esvaziadas, as almofadas rasgadas e meu cofre aberto. Eles ignoraram as joias. Foram direto às cartas da minha avó, os últimos pedaços que eu ainda tinha dela. No porão, debaixo de uma caixa caída, encontrei o recibo de uma cópia de chave feita 3 dias antes. Quando Ryan finalmente ligou, perguntei se ele tinha dado acesso a Helen. O silêncio dele respondeu antes das palavras. Dirigi até a casa de Helen e coloquei o recibo sobre a mesa de centro impecável dela. Ela negou tudo até começar a argumentar que as cartas provavam que minha família havia enganado a família dela décadas antes. Então percebeu que tinha acabado de admitir e sorriu. Você não tem provas. Ryan olhou pra ela, depois pra mim e ainda escolheu a resposta mais segura. Todos precisavam de espaço. Então eu lhe dei espaço. Disse que não voltasse pra casa. Também contei a Helen que as cartas roubadas eram cópias. Os originais estavam em um cofre bancário desde o dia do meu casamento. Naquela noite, parei de esperar que eles me respeitassem. Entrei com um pedido de divórcio. Mandei instalar câmeras escondidas dentro da casa, troquei as fechaduras e tirei os verdadeiros arquivos do caso Anderson do alcance deles. Aqueles documentos não provavam que minha avó havia roubado uma propriedade, como Helen afirmava. Mostravam que a família dela tinha inventado aquela história para esconder outra coisa. Durante 3 anos, eu havia documentado fundos de caridade desaparecidos, transferências falsas e a obsessão de Helen em encontrar algo que pudesse usar contra mim. Enviei as provas financeiras para as autoridades antes que ela pudesse enterrá-las. Na quinta-feira seguinte, Helen apareceu exatamente quando eu esperava. Chloe veio depois. Então Ryan saiu do carro com a chave original dele. Por último, chegou o advogado de Helen com uma pasta. Do outro lado da rua, observei todos entrarem na minha casa e revirarem tudo outra vez. Helen mandou que fossem até o cofre na parede. As mãos de Ryan tremiam enquanto ele abria gavetas. Chloe derrubava livros no chão. Quando o advogado perguntou sobre o espaço atrás do cofre, Helen mandou Ryan movê-lo. Ele disse não. Ela se virou contra ele tão rápido que seu rosto deixou de parecer humano. Entrei pela porta com o celular gravando. Invasão. Destruição de propriedade. Conspiração. Helen se recompôs imediatamente e disse que era um assunto de família. O advogado dela alegou que estavam recuperando documentos que lhes pertenciam. Eu disse que os arquivos verdadeiros já estavam com a promotoria, junto com provas de que Helen havia desviado milhões da própria fundação beneficente. As câmeras tinham registrado a entrada deles. O recibo da chave duplicada provava o planejamento. Ryan havia admitido que lhe dera a combinação do cofre. Helen avançou na minha direção. Chloe começou a gritar. O advogado recuou em direção à porta. Então a polícia chegou e Helen fez o que sempre fazia. Virou a vítima. Chorou dizendo que estava protegendo o filho de mim. Por um segundo terrível, achei que o velho padrão venceria outra vez. Então Ryan falou. Admitiu que sabia das invasões, do assédio e das mentiras. Helen perdeu o controle. Tudo que fiz foi por esta família. Aquele dinheiro garantiu o futuro de vocês. A sala ficou em silêncio. A própria defesa dela se transformou em confissão. Ryan tentou me tocar depois que colocaram as algemas nela. Disse que me amava. Olhei para os destroços que ele havia ajudado a criar e disse que amor sem confiança era apenas outra forma de controle. Semanas depois, ele pediu que eu retirasse as acusações em troca das cartas da minha avó. Recusei. Eu não trocaria a verdade por uma propriedade que já era minha. Entreguei todos os documentos restantes à promotoria, deixei o divórcio nas mãos dos advogados e saí do tribunal sem olhar pra trás. Meses depois, Ryan apareceu no meu novo apartamento com as cartas e os papéis assinados. Peguei os dois, mas não o convidei para entrar. Atrás de mim, uma tela inacabada estava junto à janela, coberta de vermelho e dourado. Ele disse que a pintura era bonita. Depois que foi embora, abri o maço de cartas da minha avó, li uma página e o coloquei ao lado do cavalete. Então peguei o pincel. A tela estava esperando.